na casa do Senhor é exaltar a Deus através do louvor, para que o louvor chegue até as narinas do Senhor como um incenso suave, e o Senhor possa responder sobre a congregação ou sobre o templo. Perceba então que Eucana, ele tem essa linhagem, e a linhagem de Eucana é a linhagem de levita. O seu bisavô louvava, o seu pai louvava, e incumbiu então este jovem para que ele pudesse também ser um louvor. Perceba que quando o seu bisavô louvava a Deus Todo-Poderoso, ele vivia algo extraordinário, algo sobrenatural, porque Deus multiplicava tudo o que ele tinha e que possuía, porque a sua adoração era uma adoração sincera. Vendo isso, o filho então seguiu e trilhou o mesmo caminho, observando o neto, o caminho que seu pai trilhava. Ele então tomou a ação e a atitude de seguir os passos de seu pai através do louvor. Mas nós entendemos na palavra do Senhor que chegou o dia da separação, e nesta separação nós vemos que a tribo de Levita, outra hora elas foram deixadas, elas foram esquecidas, porque não se pegaram ao demais ao louvor. Perceba então que todas as tribos, elas começam a ganhar terras, elas começam a ganhar posses, elas têm um lugar para onde ir, elas têm um lugar para onde repousar, elas têm um lugar para onde repousar. E nós vemos que a tribo de Levita, ela começa então a ficar outra hora apartada, ela começa a ficar perdida. Por quê? Porque perdeu a sua terra, porque perdeu o direito de adorar dentro de Jerusalém, perdeu o direito de louvar dentro do templo. Perceba que agora essa tribo, a tribo de Levi, da família de Eucana, ela é apartada. Perceba que o pai trabalhou, o bisavô trabalhou, e na hora do filho colher tudo aquilo que outra hora foi plantado, da semeadura, ele não conseguiu desfrutar, porque na época da separação ele foi deixado de lado. Esqueceram o seu nome, esqueceram tudo o que lhe fizeram, esqueceram de onde houve a sua dedicação. Só que o homem tem isto sobre o seu coração: esquecer quem estende a mão, esquecer quem apoia, esquecer quem ajuda. Só que Deus Todo-Poderoso, ele não esquece de ninguém, ele não abandona ninguém. Sabe por quê? Porque a sua palavra é clara. Ele diz que ele olha para ti, ele conta até os fios da sua cabeça. Ele diz que quando ele olha para ti, ele diz: eu te formei, eu é que te criei, eu é que te coloquei no ventre da tua madre e que te separei para uma boa obra. Este é o Deus Todo-Poderoso, que quando ele olha, ele faz questão de colocar o homem de pé, e colocando ele está de pé, colocar ele novamente para caminhar, para marchar e para romper aquilo que outra hora já havia projetado para suas mãos. Observe então a palavra de Deus, porque agora a tribo de Eucana não tem mais firmamento, não tem mais estrutura, eles não têm aonde repousar a sua cabeça. Quando a tribo de Eucana começa a caminhar para a terra de Ramataim, quando nós observamos essa terra, ela é uma terra estrangeira, ela é uma terra que caminha por ela não quer mais voltar por ela. Sabe por quê? Porque quando olha à sua direita vê montanhas, porque quando vê à sua esquerda vê mais vale, porque quando olha para sua trás vê rochedos. Quem vai para Ramataim tem um caminhador para chegar até lá, e quem passa por esse caminhador, e quando chega no meio do vale, não encontra mais nada. Se Deus não estiver com ele, aonde ele for colocado, ele morre. Se Deus não estiver com ele, aonde ele chegará, ele morre. Mas Deus não esqueceu deste homem, ele tinha zelo por este homem, ele cuidava
e no seu coração. Quando ele chega na terra de Ramataim e ele começa a olhar ao seu redor e ele só vê vale, pode ser que um servo grite: é terra da morte. Como que um dia, outra hora, Mefibosete foi colocado na terra de Lodobar, pastor, na terra do esquecimento. Sabe por quê? Quem chegava lá na terra de Lodebar, na terra do esquecimento, chegava para ficar, só saía daí mesmo a alma e o espírito que chegava diante de Deus se tivesse comunhão. Porque na terra de Lodobar, na terra da areia, na terra da morte, nada sobrevivia se Deus não estivesse com ele. Assim então era Eucana. Só que Eucana foi ensinado bem, tinha colheita bem, lembrava do que o seu bisavô e o seu pai fazia com dedicação. E lá na terra de Ramataim, Eucana chega, ele pega as pedras, ele constitui um altar sobre o vale, ele pega então o novilho, ele sacrifica sobre o altar. E quando ele sacrifica, a história diz que ele coloca os levitas ao redor, para que quando o sangue do novilho outra hora seja derramado, os levitas começam a exaltar e a clamar como se nunca clamaram, a adorar como se nunca tivessem adorado, a buscar como se nunca tivessem buscado. E a Bíblia diz para nós que na hora do sacrifício, o louvor ele vai subindo junto, e quando ele vai subindo junto, a história diz para nós que Deus ele faz como fez com o filho pródigo, que olhava outra hora veemente, esperando aquele que estava afastado voltar. Levanta do trono, ele olha sobre o firmamento, com seus pés sobre a face da terra. Ele diz como fez para com Josué: sol pare, lua retroceda, clima se estabelece. E a história diz para nós que a glória desce sobre Ramataim, a glória invade o vale, a glória manifesta, e o Espírito desce no meio dos levitas, e a casa de Cana é tomada pelo fogo e pela glória manifestada pelo próprio Deus sobre o altar. E quando o fogo desce e Deus responde e o clima para, o Pentecoste acontece. E a Bíblia vai dizendo para nós que quem olha dentro do vale agora não vê mais um vale em decadência, não vê mais um vale em morte, mas quem olha dentro do vale agora vai vendo uma produção genuína, porque o vale vai tendo vida, vai sendo estabilizado. E quando nós entendemos a palavra vida, nós lembramos de Davi, que outra hora ele cuidava das ovelhas de seu pai. Davi ele tinha uma preocupação. Quando ele cuidava das ovelhas de seu pai, ele pegava as ovelhas do Salmo de número 23, ele levava as ovelhas no campo, as ovelhas então pastavam, e a história diz para nós que o pasto acabava. Davi ele tinha que levar as ovelhas mais longe, e as ovelhas pastavam e o pasto acabava. E a Bíblia diz que no Salmo de número 23 ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque a Bíblia vai dizer que Davi pega as ovelhas e ele começa a caminhar na madrugada entre meios vales. A história diz para nós
e na terra do lobo, na terra do leão, na terra da mariposa, tem um segredo, e o segredo é esse: que quando Davi passava pelo vale, levando as ovelhas pela madrugada, a história diz para nós que o diabo, irmãos, é cauteloso, ele é como a serpente, ele observa, ele não cochila e ele não dorme. É por isso que ele é conhecido como valente, e é por isso que no livro Unabacalabacanta, no livro da Bíblia, vai dizer que ele é conhecido como o migrador, o portador e o destruidor. Mas quando Davi ele vai passando no vale, o diabo ele olha as mariposas, ele vê que as ovelhas estão com as lãs úmidas, eles levam a mariposa no ouvido das ovelhas, porque há pouco camelo, há quente, assim a ovelha, quando Davi chamar, não irá ouvir a sua voz. Quando ele bater no cajado, não irá ouvir a sua voz. E Davi está tocando a harpa, a mariposa não tem poder. E a história diz para nós que por dominar o clima e a morte, Davi vai caminhando, o diabo lança agora, se não o lobo. O lobo ele tem uma especialidade, a especialidade do lobo: quando a ovelha está andando, ele bate nas pedestrais para poder quebrar a ovelha. A ovelha não consegue andar, fica sem movimento. O lobo pega a ovelha que não está ouvindo e mata a ovelha. Mas Davi está com a harpa, salmodiando e louvando a Deus. E a Bíblia diz que ele vai transladar vale, e quando ele vai transladar vale, o leão brada, mas não é o leão da tribo de Judá, é aquele leão que fica ao nosso redor, doido e pronto para tragar. Mas para o leão da morte, tem aquele que venceu na cruz do Calvário com a espada flamejante. A história diz para nós que quando o leão pula na ovelha, ele pega a garganta da ovelha, a ovelha não consegue berrar, não consegue fazer barulho, para que Davi não pudesse ouvir. Só que no Salmo de número 23, Davi está dizendo: prepara, Deus, uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. A misericórdia do Senhor me alcançará, e certamente eu sairei vitorioso dessa peleja. Eu tenho uma palavra profética de Deus ao teu coração. Pode ser que o adversário da tua alma, do teu sonho, dos teus projetos tentou lançar a mariposa, não deixando você ouvir a voz do Senhor. Pode ser que ele enviou um lobo e ficou a cicatriz na sua perna. Pode ser que ele enviou um leão para tentar matar aquilo que Deus projetou na tua vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua história nessa noite. Por um caminho ele veio, mas por 7 ele vai tirar em retirada, porque a palavra do Senhor é clara. Em Isaías, ele vai levantar os teus olhos e vai dizer: operando Deus, quem impedirá? Alamando tudo que me anda lá, galamando calabacá. E a Bíblia vai dizer para nós que quando Davi ele ultrapassa o Salmo de número 23, ele está indo louvando e adorando a Deus, porque as ovelhas chegaram no campo, e o campo é o campo dos pastos verdejantes. Elas começam a se alimentar, voltar para sua casa. Novamente é necessário. Davi está voltando para sua casa ao final da tarde. A história diz para nós que agora há o profeta, e o profeta está na casa de Davi.
desde quando você se unir ao pé dele, ele olha para você e vai dizer: macho, aperta essa cinta, porque chegou o tempo de eu te levantar como um pregador da minha palavra e engrandecer o nome na tua história. Quando Deus se prontifica, ele olha para ti, mulher, e ele vai dizer: chegou o tempo, chegou o dia de eu engrandecer o meu nome na tua história. É o tempo de eu multiplicar os teus dias de vida e acrescentar tudo que já fiz sobre a tua história numa promessa muito antiga. Eu vejo Deus como num livro passando páginas. Eu vejo Deus dizendo ao meu coração: esta tua página de vitória que agora será acrescentada, super abundará aquela página que o diabo projetou de morte para a tua vida. Eu vejo como um martelo de fogo e Deus dizendo ao meu coração: eu mudo a tua sentença, eu mudo a tua sentença, eu mudo a tua sentença, eu mudo a tua sentença nessa noite. Adora ele, glorifica, exalta ele de todo o teu coração, porque o louvor ele não para. E a Bíblia diz para nós que Eucana está agora no altar do sacrifício, adorando a Deus, glorificando a Deus e exaltando a Deus. Quem passa pelo caminhador de Ramataim quer entrar. Sabe por quê? Porque não está vendo a escuridão lá, está vendo uma luz, e a luz é como fogo que queima os olhos e preenche o coração. E a Bíblia quer dizer para nós que quem olha quer entrar na terra de Ramataim, e a terra nunca mais é a mesma. Pois tão certo que quando o seu pai colocou o teu nome de Eucana, o seu pai já estava dizendo: Deus tem tomado posse do meu filho, Deus tem agora sido criador do meu filho. É por isso que o nome Eucana, quando se lança no altar, ele diz a Deus: Deus, toma posse, toma posse, toma posse, toma posse, toma sim, Deus, toma posse. E a história diz para nós: quando Eucana ele se levanta do altar do sacrifício, a terra de Ramataim nunca mais ela é a mesma. Porém, já assim ele se levantou, e quando ele se levantou, nada mais é igual, nada mais é igual como era antes. Porque agora a terra de Ramataim, os vales começam a produzir, nos vales agora começam a se crescer, agora nos vales as folhagens começam a se produzir. Tão certo que há um sacerdote, e esse sacerdote ele tem o nome por Arão. A Bíblia diz para nós que há um lírio, e neste lírio é o lírio do vale. Quando o sol nasce pela manhã, a história diz para nós que o lírio dos vales, que cresceu ao rochedo, ele está todo aberto, e quando o sol vai batendo sobre ele, o sol vai esquecendo, vai aquecendo ele, e quando o sol vai aquecendo ele, o néctar começa a descer, o óleo começa a passar pelo caule, a escorrer pela rocha. Arão olhou o segredo, e o segredo estava na rocha, firme e verdadeira. Quando ele olha a rocha, ele vê o azeite descendo, o óleo descendo, ele chega na rocha, ele se encosta na rocha. A história diz para nós que o azeite vai passando pela sua cabeça, passando pelo seu rosto, pelas barbas de Arão, encharcando a sua veste, e Arão vai tomando
nunca, nunca mais, nunca mais é o mesmo. Não, nunca, 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 nunca mais é o mesmo. Não é mesmo. Arão chega diante de Moisés. Moisés olha para Arão. Arão, macho, da onde que tu vem? Que tu está todo ensopado pelo óleo cheiroso. As suas vestes, a sua barba está molhada. Arão vai dizer: hoje o Senhor completou a porção recalcada, transbordante e sem medida no meu ministério. Eu entendo uma coisa, querida igreja, que quem levanta um altar, quem coloca pedra no altar, quem leva a lenha para o altar, quem coloca a ovelha no sacrifício do altar e quem se prontifica no altar, Deus, ele tem o costume, ele tem o costume, tem de fazer coisas grandes, coisas novas e poderosas. A Bíblia vai dizer para nós que Eucana, por ser um sacerdote e outra honra, tem o costume de louvar a Deus e apresentar sacrifício a Deus. Ele tem que continuadamente até Jerusalém, uma vez por ano. Quando Eucana, ele junta a sua família, pega a sua esposa, os levitas e os servos, eles vão para Jerusalém para o dia do sacrifício anual, para chegar à escada de Siló, porque quem chega em Siló conhece o tabernáculo. Quem chega em Siló não sai sem resposta. Quem está dentro de Siló não quer mais voltar para casa, porque em Siló tem a arca, e a arca é a presença, ela é a resposta, ela é a manifestação da glória do Deus vivo, todo-poderoso, sentada em seu trono, mediante aos homens. Quem chega em Siló e se depara com a arca dentro do tabernáculo, diz: eu não posso retroceder daqui e nem sair daqui da minha mesma maneira. Eucana entende isso. Eucana desce a Jerusalém. Quando ele desce a Jerusalém, ele não desce como as pessoas pensavam que ele desceria, pois colocaram ele na terra da morte. Eucana tem um segredo, e o segredo de Eucana é o mesmo segredo de Davi. Coloca os levitas na frente, deixa que o louvor vai até a Deus e Deus manifeste. Ele coloca os levitas na frente, ele vai ao meio do povo com o sacrifício a Deus. Os levitas vão entrando dentro de Jerusalém. O alvoroço é muito grande. As pessoas olham para aquele povo e dizem: este povo não era para estar aqui, era para estar morto, porque estava na terra da morte.
Não para. Não para de dar glória. Não para. Não para de dar glória, glória, glória. Ah, não. Não cessa. Não cessa de dar glória. E a história diz para nós que Eucana chega em Siló, na terra da presença, na terra da arca. A história diz para nós que Eucana já tem um costume, e o costume dele é este: é ser um sacrificador da sua própria vida a Deus, sacrificar em prol da sua própria casa a Deus. E a história diz para nós que Eucana sacrifica em Siló. Enquanto Eucana está sacrificando em Siló, a Bíblia diz para nós que Ana, tua esposa, ela vai para o templo, na porta de Jerusalém, ela se humilha a Deus, ela se ajoelha e ela começa a chorar veementemente, poderosamente, diante da presença de Deus. Perceba uma coisa aqui, que outra hora passa abatida ao nosso coração, enquanto o marido, que é o provedor da casa, está sacrificando a Deus. Perceba que a mulher sábia, que edifica a casa, está no altar, de joelhos, clamando, chorando a Deus pela providência. Perceba que os dois corpos é um corpo só, no mesmo altar, na mesma intercessão, no mesmo clamor, no mesmo vigor, na mesma força. Tão certo que eu canto, ele olha para Deus e ele vai dizer para minha esposa Ana: eu sacrifico uma parte maior para que o Senhor visite novamente o seu ventre e traz à luz a história da promessa antiga. Enquanto ele está sacrificando, a Bíblia diz para nós que ele olha para Ana, ajoelhada no altar em prantos. Ele profetiza, porque chegou o dia da profetização, do profeta entrar em vigor. E quando ele profetiza, a história diz para nós que aquela mulher não tem motivos para chorar. Ela se levanta, pega o lanço, enxuga as lágrimas, enxuga a saliva, seca o rosto, bate a poeira do pó e vai para sua casa. Encontra Eucana, que está no sacrifício. Enquanto Eucana está terminando de sacrificar, a história diz para nós que Deus está ainda acrescentando. O Espírito sai do Senhor de Siló e vai para a terra de Ramataim. Sabe por quê? Porque Deus tem endereço. Deus, quando quer abençoar, Ele sabe aonde vai, Ele sabe da forma que faz, Ele sabe a maneira que opera, Ele sabe o jeito que cuida, Ele sabe aonde toca. E a história diz que o Espírito do Senhor se levanta de Siló e vai para a terra Ramataim. E na terra de Ramataim, aonde Eucana havia tido a plantação para cuidar dos levitas, a história diz para nós que o trigo começa a florescer. O trigo começa agora a florescer em época do tempo e fora do tempo. O Senhor estava dizendo: eu cuido na seca, eu cuido na chuva, eu cuido na época da neve. O Senhor estava dizendo: eu cuido 24 horas por dia, porque no altar tem resposta. Se tem resposta no altar, tem que ter joelho. Se tem joelho no altar, tem que ter clamor. Se tem clamor, tem que estar como profeta. O Ramacai, Jeremias disse: clama, clama ao Senhor, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e novas e poderosas que você não conhece. Eu sinto uma graça poderosa nessa noite para
Aleluia. A Bíblia vai dizer para nós que Eucana, ele se levanta no altar. Quando ele se levanta no altar, ele vai encontrar os seus servos, vai encontrar os levitas e vai encontrar a sua esposa. A Bíblia diz para nós que ele sai da terra agora de Jerusalém. E quando ele sai da terra de Jerusalém, eles têm por obrigação voltar para a terra de Amataim. E as pessoas que estão olhando para Eucana vão começar a murmurar e vai dizer: será que Eucana vence esse ano? Será que Eucana estará aqui ano que vem? Será que Eucana estará no altar do sacrifício? Será que Eucana voltará para o lugar do sacrifício? Será que Eucana estará em nosso meio novamente? Mas quem está na terra de Siló não é homem. Quem está na terra de Siló é o Espírito de Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Porque Jesus, na sua palavra, ele vai olhar para os seus apóstolos e ele vai dizer: olha, o meu Pai trabalha até hoje por aqueles que nele esperam. Então eu também trabalho. E a história diz que Eucana, ele volta para a sua terra. Quando ele volta para a terra de Ramataim, Eucana vai com os levitas, glorificando e exaltando a Deus, exaltando de todo o teu coração a tua força e a sua alma. Eu não sei que canção aqueles levitas cantavam, eu não sei que adoração eles louvavam, mas se fosse eu que estivesse louvando, eu glorificava a Deus de todo o meu coração, como aquela canção do Fernandinho dizendo: caia fogo do céu mais, caia mais fogo do céu, caia mais fogo do céu, caia fogo do céu, e encha mais esse altar, encha mais a minha casa, encha mais a minha terra. Se fosse eu estaria dizendo como o Fernandinho dizia: caia fogo do céu novamente, caia fogo do céu, caia sim. E Eucana vai agitando pelo caminhador de Ramataim. Ele vai adentrar na sua terra. Quando ele entra na sua terra, a história vai dizer para nós que os levitas estão observando. E quando eles estão observando, perceba uma coisa, perceba a igreja, perceba uma coisa, entenda uma coisa: o homem conhece a tua casa e a esposa conhece a tua casa, tem obrigação de conhecer. Perceba que quando da morte os levitas adentram para a terra e eles ultrapassam o vale e eles chegam na beirada dos campos, eles param e eles olham os campos e eles vão dizer: o campo produziu fora do tempo o campo produziu. Era Deus dizendo: chegou a hora da tua vitória. Era Deus dizendo: chegou o dia do milagre, gente. Era Deus dizendo: chegou a hora da providência, da provisão para a tua terra. Alabai, alabanto, unabacanda, alabacéfia. Quem está na bênção quer ficar na bênção. Quem está na bênção não quer fugir da bênção. Quem está na bênção quer se lançar na bênção, quer estar como profeta Isaías. A história diz para nós que o Senhor toma ele em visão, leva ele na beira dos lagos e a água bate sobre o seu calcanhar, e o Espírito diz: dá mais um passo, pega o joelho e dá mais um passo, chega na cintura. O Espírito olha para ele e diz: homem, macho. O Espírito para ele diz: as águas já chegou no teu cotono, porque tu não se lança. Deixa eu cuidar de ti por inteiro, deixa eu fazer para ti por inteiro. Vem ser meu por inteiro.
Gostaria de convidar a igreja para vir até aqui na frente, em nome de Jesus, quem quiser uma oração. Deixa eu dizer uma palavra profética ao teu coração. Olharam para Eucana e disse para ele: tu vai morrer nesta terra, porque não é uma terra de providência. Só que eles esqueceram que aonde Deus planta, Deus faz florescer. Entenda uma coisa: aonde Deus planta, Deus rega, Deus cuida, Deus zela, Deus faz florescer. O diabo olhou e disse: contra este povo não há ferramenta preparada. Deus olhou e disse: contra o meu povo não existe macumba, feitiçaria. Pode chamar Balaão para profetizar, pode, mas quem eu abençoei está abençoado. Quem fiz a promessa está feita. Quem eu determinei está determinado. Para quem eu fiz está feito. E aonde eu coloquei vai florescer. Gostaria de pedir para minha esposa louvar o Senhor comigo. Pode, pastor? Gostaria de pedir para minha esposa louvar o Senhor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Incline os seus pensamentos a Deus. Incline os seus pensamentos a Deus. Incline os seus pensamentos a Deus. Somente a Deus. Uramanto. Feche os teus olhos. Essa é a noite, esse é o dia qual o Senhor preparou para a tua história. Esse é o momento a qual o Senhor disse: essa terra que parece uma terra de morte é a terra onde você vai produzir frutos de 10 para 100, de 100 para 1000. Esta é a terra que eu te preparei, te coloquei para que você venha e dá frutos. Esta é a terra que eu preparei para te promover. Este é o ambiente, este é o local, este é o local a qual eu coloquei para que você possa outra hora florescer novamente. Alamando e que me anda gaia, ela placéfia. Espírito de Deus.
Estará fazendo uma viagem de nação do governo na adoração. Vamos preparar tudo para si, não chega, porque eu só consigo assim no Senhor. Oh, glória, amém. Oh, glória, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Deus é fiel. Pode cantar outra. Deus é bom, Deus é fiel, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Senhor, toma esta mulher nas tuas mãos. Aleluia, 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 Jesus. Toma, Senhor, a família. Deus é fiel. Toma os sonhos, Senhor. Aleluia, aleluia, Deus. Coloque a cortina de fogo, Senhor, ao redor da casa desta mulher. Deus é fiel. Chega a tua graça. Eu vejo Deus é fiel, Deus é fiel. Meu Deus, dá-me toda a força da graça. Glória, glória, glória. Fortifica a mente. Tudo pode. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua. Cheque na base. Sempre em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia! Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Aleluia! Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Pensei eu que tudo pode. Glória. Nenhum dos teus planos a vontade é tua. Deus é E em fiel. tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustra, Oh, glória. não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode Deus é fiel, aleluia. mas os planos de Deus Oh, glória. ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Deus é Mas fiel. Oh, glória. quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queima, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Coloca as tuas mãos sobre a tua cabeça. Coloca as tuas mãos sobre a tua cabeça em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça em nome de Jesus. Coloca a tua Oh, mão sobre a tua cabeça Deus, em nome de Jeová. Jesus. Pai, por teu Filho Jesus Cristo nessa noite, toda obra
de macumba, toda obra de macumba, meu Deus querido, Deus amado, tudo aquilo que foi dado ao diabo, Senhor, numa esquina, tudo aquilo que foi colocado no bis, tudo aquilo, papai querido, papai amado, que foi colocado numa vela, quebra nessa noite, quebra as correntes do diabo, quebra as cadeias do inferno, quebra amor, quebra amor, quebra as correntes do inferno, quebra as correntes do inferno, quebra amor, quebra as correntes do inferno, todo demônio do desespero, demônio do desespero, demônio do desespero, da depressão, em nome de Jesus, queima, 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 maldito, queima, queima, maldito, queima, alamando, seja livre, Aleluia! vai, xalabacalabacalabaçúpia, alamando e calabai, alamando, visita a casa, visita os projetos, meu Deus, quebra nessa noite todo o laço do passarinheiro, tudo que foi feito contra este homem, dá vitória para ele, em nome de Jesus Cristo. Deus me disse, fala para o meu filho, eu não esqueci dele, eu vou fazer brotar na terra tudo que eu prometi para ele, eu vou levantar ele e vou fazer ele um homem muito próspero dentro dessa cidade, eu vou apoiar ele aqui dentro por cabeça, alabai, eu vou devolver tudo que o diabo roubou, lembra dos teus sonhos passados, macho, diz o Senhor, eu não esqueci, alabai, eu sou Deus que entro na tua casa, filho meu, e me agrado das tuas orações, do teu clamor. Eu sou Deus que digo para ti nessa noite, devolvo toda a sentença e me dou a vitória. Eu sou Deus que digo para ti, homem, nessa noite, conta os dias. Eu quero nessa noite te dou vitória, diz o Senhor dos Exércitos. Dê uma salva de palmas bem forte, adora Ele, volte para o teu lugar, adorando e exaltando a Ele, em nome de Jesus. Deus é fiel, aleluia. Pode terminar, só pelo. Queridos irmãos, Deus é fiel. porventura há alguém em nosso meio que não processa a mesma fé em Cristo Jesus e deseja nessa noite ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da tua vida. Ter Jesus é uma honra, um privilégio. Eu sei que Deus, Ele tem um projeto muito grande para a vida daquela jovem de blusa rosa. Eu sei que Deus vai fazer dela uma grande levita. Você será uma honra para a tua casa. Você será uma honra para a tua casa. Você será uma honra para a tua casa. Deus diz para ti, te esforça, não desista e venha, continue vindo. Escreve hoje, tu serás uma honra para a tua casa. Se porventura não tem ninguém que quer aceitar o Senhor como seu único suficiente Salvador, então eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Oração da fé. Pode fazer a oração da fé. Irmãos, vamos fazer a oração final? Grande Deus.
quarta-feira tem o culto aí. Convido o povo para quarta. Tá, irmãos, quarta-feira o pastor disse que tem um culto. Sexta-feira, pastor, também? Também. Sexta-feira também. Então, você faz o seguinte, faz o papel de um evangelizador. Convida o teu vizinho da direita, da esquerda e da frente da tua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não precisa você atravessar a cidade. Às vezes, o teu vizinho precisa de Cristo de uma forma tão especial. O que você precisa é abrir o portão da tua casa, bater palma na casa dele e lançar o convite. Lance a rede ao mar para o culto de quarta-feira, em nome de Jesus da Vitória. Estenda as tuas mãos em posição de receber. Faça assim, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a rica consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Diga amém. Amém. Se Deus é por nós, operando Deus, dê uma salva de palmas bem forte em nome de Jesus e Deus está